A chuva fina de junho caía sobre São Paulo quando Dona Neuza empurrou sua cadeira de rodas pela calçada irregular da Rua Augusta. Seus dedos trêmulos seguravam um saco plástico rasgado e suas roupas encharcadas grudavam no corpo magro. Aos 73 anos, com as pernas paralisadas há 5 anos por um AVC, ela não tinha mais a força de antigamente, mas tinha algo que nenhuma tragédia conseguira roubar: a dignidade de uma mãe que jamais desistiria de seus netos. A padaria Santo Antônio ficava na esquina, com sua fachada de vidro embaçada pelo vapor dos fornos. O cheiro de pão francês recém-assado invadia a rua, misturando-se ao odor de gasolina e ao barulho ensurdecedor dos ônibus que passavam sem parar. Neuza parou em frente à porta, hesitante. Suas mãos tremiam não apenas pela chuva fria, mas pela humilhação que estava prestes a enfrentar. Dentro da padaria, o movimento da tarde era intenso. Funcionários de escritórios compravam lanches rápidos. Estudantes riam alto perto do balcão de salgados, e o caixa não parava de apitar. Neuza empurrou a porta com dificuldade, fazendo o sininho tocar. Algumas pessoas olharam de relance, mas logo voltaram às suas conversas e celulares. Ela era invisível, apenas mais uma idosa em apuros na grande metrópole. No fundo do estabelecimento, sentado sozinho numa mesa de canto, estava Roberto Almeida. Aos 58 anos, ele era um dos empresários mais bem-sucedidos do setor de tecnologia no Brasil. Seu terno azul marinho impecável e seu relógio suíço contrastavam com o ambiente simples da padaria de bairro. Roberto estava ali por nostalgia. Aquela padaria pertencera ao seu avô décadas atrás, antes da família vender o negócio e ele construir seu império. Sempre que a vida corporativa o sufocava, ele voltava àquele lugar para tomar um café e lembrar de onde vinha. Neuza se aproximou do balcão devagar, cada movimento da cadeira exigindo esforço. O atendente, um rapaz de uns 20 anos com um uniforme amarrotado, mal levantou os olhos do celular. "Pois não?" ele perguntou, a voz monótona. Neuza engoliu em seco. As palavras custavam a sair. "Moço, eu queria saber se tem algum pão vencido. Para meus netos. Eles não comeram nada hoje ainda." O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Algumas pessoas próximas pararam de conversar. O atendente franziu a testa, incomodado. "A gente não dá pão vencido, senhora. É proibido. Vai que a senhora passa mal e depois processa a gente. Mas eu assino qualquer coisa, moço. Eu só preciso de alguma coisa para os meninos. Por favor." Roberto levantou os olhos do seu café. Algo naquela voz trêmula tocou uma corda antiga dentro dele. Ele observou a mulher na cadeira de rodas, encharcada, com as mãos trêmulas estendidas em súplica. "A gente joga tudo no lixo no fim do dia mesmo", continuou o atendente, agora impaciente. "Mas não posso dar. Ordem do gerente." "Por favor, moço. Meus netos têm 4 e 6 anos. A mãe deles está desaparecida faz uma semana. Eu não tenho mais nada em casa." A voz de Neuza falhou. Lágrimas começaram a descer por suas bochechas, marcadas pelo tempo e pelo sofrimento. O atendente olhou para os lados, claramente constrangido, mas manteve-se firme. "Olha, eu sinto muito, mas não posso ajudar. Regra é regra." Roberto se levantou. Algo dentro dele se rompeu. Ele caminhou até o balcão com passos firmes, tirando a carteira do bolso interno do paletó. "Quanto custa uma sacola com 10 pães?" ele perguntou ao atendente. O rapaz piscou, surpreso com a intervenção. R$ 15, senhor. Me dá 5 sacolas e coloca também 2 litros de leite, 1 quilo de presunto, 1 de queijo, 6 iogurtes, frutas, um frango assado daqueles ali e o que mais tiver de comida pronta." O atendente abriu a boca, mas Roberto já tinha estendido um cartão de crédito. Neuza virou a cadeira, os olhos arregalados. "Senhor, eu não posso aceitar. Eu só queria..." "A senhora tem nome?" Roberto interrompeu, gentil mas firme. "Neuza. Neuza Maria da Silva." "Dona Neuza, a senhora vai aceitar, sim, e vai me contar onde mora para eu levar essas compras, porque a senhora não consegue carregar tudo isso na cadeira." As lágrimas agora corriam livres pelo rosto de Neuza. Não eram apenas lágrimas de gratidão, mas de alívio. O alívio de quem estava à beira do desespero e encontrou um anjo quando menos esperava. "Eu moro ali perto, senhor, na Vila Madalena, num cortiço da Rua Harmonia." Roberto acenou com a cabeça e esperou enquanto o atendente, ainda atordoado, preparava as sacolas. Quando tudo estava pronto,
Roberto pegou as compras e seguiu Neuza para fora da padaria. A chuva havia parado, mas o céu continuava cinza. Ele colocou as sacolas no porta-malas do seu Mercedes preto estacionado na esquina. "Vou seguir a senhora até sua casa", ele disse. "Depois volto para buscar o carro." O trajeto foi curto, apenas 3 quarteirões. Neuza ia na frente na cadeira e Roberto caminhava ao lado carregando algumas sacolas. Eles não falaram muito, mas o silêncio não era desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que reconheciam, uma na outra, algo profundamente humano. O cortiço era um prédio de 3 andares, com paredes descascadas e roupas penduradas em varais improvisados. Neuza morava no térreo, num cômodo de talvez 15 metros quadrados. Quando ela abriu a porta, Roberto sentiu um aperto no peito. 2 meninos pequenos estavam sentados num colchão fino no chão. O mais velho, de 6 anos, abraçava o irmãozinho de 4, que choramingava baixinho. Não havia móveis além de um fogão velho e uma geladeira que fazia um barulho estranho. As paredes tinham infiltração, e o cheiro de mofo era forte. "Vovó", o mais velho gritou correndo para abraçá-la. "Estou aqui, meu amor, e trouxe comida. Olha só." Roberto entrou com as sacolas. Os olhinhos dos meninos se iluminaram quando viram o frango assado. Ele sentiu um nó na garganta. Aquelas crianças estavam com fome de verdade. "Dona Neuza, posso fazer uma pergunta?" Roberto disse, enquanto ajudava a organizar as compras na geladeira quase vazia. "Claro, senhor. A senhora disse que a mãe deles está desaparecida. O que aconteceu?" Neuza suspirou fundo, acomodando-se na cadeira enquanto observava os netos devorarem pedaços de pão com manteiga. "Minha filha, Patrícia, sempre teve problemas com drogas, senhor. Desde os 17 anos. Esses meninos nasceram e eu que criei mesmo depois do derrame. Ela aparecia de vez em quando, sempre pedindo dinheiro, sempre prometendo que ia mudar. Há uma semana ela veio aqui de madrugada, pegou os poucos reais que eu tinha guardado numa lata e sumiu. Não sei se ela está viva ou morta." A voz dela não tinha autopiedade, apenas a resignação de quem já sofreu tanto que aprendeu a carregar a dor com dignidade. "E o pai das crianças? 2 pais diferentes. Nenhum quis saber dos meninos. Eu recebo um salário mínimo da aposentadoria, mas mal dá para o aluguel e remédios. Esses dias eu não consegui comprar comida porque tive que pagar a conta de luz para não cortarem." Roberto ficou em silêncio por um momento. Ele olhou para os meninos, agora sorrindo com as bochechas cheias de comida, e depois para Neuza. Havia algo naquela mulher que o tocava profundamente. Talvez fosse a força silenciosa. Talvez fosse a lembrança de sua própria avó que o criara quando seus pais morreram num acidente. "Dona Neuza, eu quero ajudar mais. Quero ajudar de verdade. Senhor, o senhor já fez demais. Deus te abençoe, eu vou encontrar um jeito de..." "Não é sobre Deus me abençoar. É sobre fazer o que é certo. Eu tenho condições de ajudar e a senhora precisa. É simples assim." Ele tirou um cartão de visita do bolso e um bloco de notas, rabiscou um número e entregou a ela. "Esse é meu número pessoal. Me liga amanhã de manhã. Vamos resolver isso juntos." Roberto saiu do cortiço com o coração pesado, mas também com uma clareza que não sentia há anos. Durante muito tempo, ele havia mergulhado no mundo dos negócios, dos lucros, das aquisições. Havia esquecido o que era olhar nos olhos de alguém que realmente precisava de ajuda. Aquela noite, ele mal conseguiu dormir. No dia seguinte, Neuza ligou, tímida e hesitante. Roberto a convidou para ir com os netos a um hospital particular fazer exames completos. Pagou tudo. Descobriu que ela precisava de fisioterapia e que os meninos estavam com anemia. Começou a depositar mensalmente uma quantia para ajudar nas despesas. Mas não parou por aí. Verifique se você já está inscrito neste canal. Se ainda não está, inscreva-se agora. Toda semana trazemos histórias reais de superação que vão transformar sua forma de ver o mundo. Não perca! 3 meses se passaram desde o encontro na padaria. A vida de Dona Neuza havia mudado de forma que ela jamais imaginara possível. Roberto não apenas ajudava financeiramente, mas visitava o cortiço toda semana. Ele levava brinquedos para os meninos, conversava com Neuza sobre tudo, desde política até receitas de bolo, e lentamente foi se tornando parte daquela pequena família improvisada. Numa tarde de setembro, Roberto chegou com uma proposta inesperada. "Dona Neuza, eu estava pensando, a senhora sabe fazer comida, não sabe?" Neuza sorriu, um brilho de orgulho nos olhos. "Sei sim, senhor Roberto. Cozinhei a vida inteira.
Trabalhei 16 anos num restaurante antes do derrame. Fazia marmita também. Vendia para os pedreiros da construção perto da minha antiga casa. Então eu tenho uma ideia. Que tal a gente começar um negócio? A senhora cozinha, eu financio e ajudo a vender. Marmitas caseiras de qualidade. São Paulo está cheia de gente que quer comer comida de verdade e não tem tempo de fazer. Neuza arregalou os olhos. Senhor Roberto, eu não posso sair da cadeira. Como é que eu vou... A cozinha se adapta à senhora. A gente coloca tudo na altura certa. Compra equipamentos adequados. Eu já pesquisei. É totalmente possível. Pela primeira vez em anos, Neuza sentiu algo que havia esquecido. Esperança. Não a esperança passiva de que as coisas melhorassem, mas a esperança ativa de que ela poderia construir algo com as próprias mãos. Roberto alugou um espaço pequeno, mas funcional no bairro do Bexiga, uma região tradicional de São Paulo. Era um ponto comercial térreo, perfeito para cadeirantes. Contratou um arquiteto para adaptar a cozinha. Instalou fogões industriais na altura ideal, bancadas acessíveis e um sistema de prateleiras que Neuza conseguia alcançar sem dificuldade. Quitutes da vó Neuza foi o nome escolhido. Simples, direto, honesto. Os primeiros dias foram difíceis. Neuza não estava acostumada a cozinhar em grande quantidade e seus braços doíam depois de horas preparando comida, mas ela não reclamava. Cada panela que terminava era uma vitória. Cada marmita embalada era um passo para longe da miséria que quase a engoliu. Roberto usou seus contatos para divulgar o negócio. Postou nas redes sociais, mandou amostras para empresas próximas, ofereceu degustação gratuita. A comida de Neuza falava por si mesma. O frango ensopado tinha o tempero exato, o feijão era cremoso, o arroz soltinho. Eram receitas antigas, passadas de geração em geração, feitas com o cuidado de quem cozinha com amor. As primeiras encomendas começaram a chegar. 5 marmitas por dia, depois 10. Em 3 semanas eram 50 por dia. Roberto contratou 2 ajudantes para auxiliar Neuza, mas ela fazia questão de supervisionar cada prato, provando, ajustando o sal, verificando a textura. Os netos, Gabriel e Lucas, agora frequentavam uma escola particular paga por Roberto. Usavam uniformes limpos, tinham material escolar completo e pela primeira vez faziam amigos. Gabriel, o mais velho, estava aprendendo a ler mais rápido do que a professora esperava. Lucas, o caçula, havia engordado e suas bochechas estavam rosadas e saudáveis, mas nem tudo eram flores. A notícia do sucesso de Neuza chegou aos ouvidos errados. Uma noite a porta do cortiço foi arrombada. Patrícia, a filha de Neuza, entrou cambaleando. Estava magra, com olheiras profundas, os dentes manchados. Ao lado dela, um homem alto e tatuado, com um olhar agressivo. "Mãe, ouvi dizer que você está rica agora." Patrícia gritou as palavras arrastadas. Gabriel e Lucas acordaram assustados. Neuza colocou-se na frente dos netos, mesmo na cadeira. "Patrícia, você está drogada. Vá embora. Você não tem nada aqui." "Não tenho? Esses moleques são meus. Essa grana que você está fazendo é minha. Eu sou sua filha." O homem ao lado dela deu um passo à frente. "A gente só quer o que é nosso. Soube que tem um empresário te bancando. Ele vai te dar dinheiro? Então dá para nós também." Neuza sentiu o coração acelerar, mas manteve a voz firme. "Vocês não vão ter um centavo meu e não vão chegar perto dos meus netos. Podem ir embora antes que eu chame a polícia." Patrícia riu, um riso amargo e desesperado. "Polícia? Você não vai chamar polícia para sua própria filha. Eu vim buscar meus filhos. Eles vão morar comigo agora. Você abandonou esses meninos. Você sumiu por meses. Eles nem lembram mais de você." "Isso é mentira, Gabriel." "Lucas, venham com a mamãe." Os meninos se encolheram atrás da avó, apavorados. Gabriel começou a chorar. "Eu não quero ir, vovó. Eu tenho medo." O homem avançou, mas nesse momento a porta se abriu com força. Roberto entrou, acompanhado de um segurança que ele havia contratado recentemente para proteger o negócio de Neuza. "A polícia já está a caminho," Roberto disse, a voz calma, mas autoritária. "E eu gravei tudo o que foi dito aqui. Invasão de domicílio, ameaça, tentativa de extorsão. Vocês têm 10 segundos para sair ou vão ser presos." Patrícia olhou para a mãe, os olhos cheios de ódio e desespero. Por um segundo, Neuza viu um lampejo da menina que ela havia criado, mas a imagem se dissolveu rapidamente. Aquela mulher não era mais sua filha.
Era uma estranha dominada por demônios que Neuza não podia combater. Isso não vai ficar assim, Patrícia cuspiu as palavras. Esses meninos são meus por lei. Ela e o homem saíram, mas a ameaça ficou no ar. Naquela noite, Roberto dormiu no sofá do pequeno apartamento que havia alugado para Neuza, perto do quitutes da avó, um espaço melhor que o cortiço. Ele não ia deixá-los sozinhos. No dia seguinte, procurou um advogado especialista em direito de família. A batalha legal pela guarda definitiva das crianças havia começado. Neuza estava apavorada. E se perdesse os netos? E se a justiça decidisse que uma mãe biológica, mesmo drogada, tinha mais direitos que uma avó cadeirante? Calma, dona Neuza, Roberto disse, segurando suas mãos trêmulas. Vamos provar que a senhora é a melhor coisa que aconteceu na vida desses meninos. Vamos mostrar que a senhora construiu uma vida estável, um negócio de sucesso, um lar de verdade. Eles não vão tirar essas crianças da senhora. Eu prometo. O processo judicial foi devastador. Patrícia apareceu em audiência, acompanhada de um advogado pago por traficantes, que queriam usar o caso para chantagear Roberto. Ela se apresentou limpa, com roupas decentes, fingindo estar em recuperação. Chorou, pediu perdão, jurou que queria seus filhos de volta. Neuza testemunhou da cadeira de rodas, com a voz embargada mas firme. Contou sobre os anos de abandono, as noites em que precisou escolher entre remédio e comida, as vezes que Patrícia roubou dela. Apresentou testemunhas, vizinhos, professores das crianças. Todos confirmaram que Gabriel e Lucas eram bem cuidados, amados e protegidos pela avó. O juiz, um homem de meia idade com um olhar cansado, ouviu tudo com atenção. Pediu para conversar com as crianças em particular. Gabriel, com seus 6 anos, foi corajoso. Eu amo minha mãe, ele disse, a voz pequena mas clara. Mas eu tenho medo dela. Ela grita. Ela quebra coisas. Um dia, ela me bateu porque eu comi o último pão. Minha vovó nunca bateu na gente. Ela faz comida boa. Ela ajuda com a lição. Ela canta pra gente dormir. Lucas, mais novo, só conseguiu dizer, eu quero ficar com a vovó. A decisão saiu 3 meses depois. Guarda definitiva para Neuza. Patrícia foi proibida de se aproximar sem autorização judicial. Neuza chorou durante horas quando recebeu a notícia. Roberto a abraçou e ela sentiu que, pela primeira vez em décadas, tinha uma família de verdade. O negócio prosperava. Quitutes da avó Neuza agora entregava 200 marmitas por dia. Empresas fechavam contratos mensais. Roberto investiu em um aplicativo de delivery. A história de Neuza começou a circular pela cidade. A avó cadeirante que construiu um negócio de sucesso depois de quase morrer de fome. Uma reportagem local veio fazer uma matéria. A repórter, uma jovem de cabelos cacheados e olhos atentos, se emocionou ao ouvir a história. Dona Neuza, o que a senhora diria para outras pessoas que estão passando por dificuldades? Neuza pensou por um momento, olhando para os netos brincando no canto da cozinha. Eu diria que a gente nunca está acabado enquanto tiver amor no coração. Eu podia ter desistido, podia ter deixado esses meninos irem para o abrigo, mas eu acreditei que algo melhor viria. E veio. Não foi fácil. Teve dia que eu chorei até não ter mais lágrima. Mas eu continuei. E olha onde a gente está agora. Agora eu quero saber de você que está assistindo. Se você tivesse ouvido o pedido da dona Neuza naquela padaria, você teria ajudado? Comente aqui embaixo. Eu teria ajudado também. Eu quero ver quantos corações generosos existem por aqui. A matéria foi ao ar e viralizou. Em 2 semanas, quitutes da avó Neuza recebeu mais de 1000 pedidos. Neuza precisou contratar mais funcionários. Roberto, que inicialmente havia entrado como investidor, agora se via como parte da família. Ele começou a chamar Neuza de mãe, e ela o chamava de filho do coração. Mas o sucesso trouxe novos desafios. Um empresário do ramo alimentício ofereceu R$500 mil pelo negócio. Era dinheiro suficiente para Neuza nunca mais trabalhar na vida. Ela poderia comprar uma casa, garantir o futuro dos netos, viver com tranquilidade. Eu não sei o que fazer, Roberto. Ela confessou numa noite depois de fechar a cozinha. Esse dinheiro mudaria nossa vida. Mas eu tenho medo de perder o que a gente construiu. Roberto sorriu. Mãe, o que a gente construiu não é só o negócio, é a dignidade. É saber que a senhora pegou o pior momento da sua vida e transformou em algo bonito. Se a senhora vender, vai estar vendendo só o nome e o ponto. Mas a força que a senhora tem, isso ninguém compra.
Neuza decidiu não vender. Em vez disso, expandiu. Abriu um segundo ponto, depois um terceiro. Criou uma linha de pratos congelados vendidos em mercados locais. Lançou um livro de receitas com fotos dela na cozinha e textos contando sua história. Gabriel e Lucas cresciam saudáveis e felizes. Gabriel agora tinha 8 anos e sonhava em ser chefe de cozinha como a avó. Lucas, com 6, queria ser médico para cuidar de pessoas como sua vovó. Um dia, 2 anos após o encontro na padaria, Roberto pediu para falar com Neuza em particular. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Eu estava na padaria naquele dia porque estava pensando em desistir de tudo. Minha empresa estava crescendo, mas eu estava vazio por dentro. Minha ex-esposa havia me deixado. Meus filhos adultos mal falavam comigo. Eu tinha dinheiro, mas não tinha propósito. Ele fez uma pausa, os olhos marejados. Quando eu ouvi a senhora pedindo aquele pão vencido, alguma coisa dentro de mim acordou. Eu lembrei do meu avô que me criou com tanto amor. Lembrei que ele sempre dizia que dinheiro sem propósito é só papel. A senhora me salvou, dona Neuza. Não foi só eu que salvei a senhora, foi o contrário. Neuza segurou a mão dele apertando com força. A gente se salvou um ao outro, filho. E é assim que a vida deveria ser. Ninguém vence sozinho. A gente precisa de gente. O 4º ano após o encontro na padaria trouxe mudanças inesperadas. Quitutes da avó Neuza agora tinha 6 unidades espalhadas por São Paulo. Neuza havia se tornado uma figura conhecida, dando palestras em escolas e eventos sobre superação e empreendedorismo. Gabriel, agora com 10 anos, já ajudava na cozinha nos fins de semana, mostrando talento nato para temperos e combinações de sabores. Mas o fantasma do passado voltou a assombrar. Patrícia apareceu novamente, desta vez acompanhada de um advogado caro e uma estratégia diferente. Ela estava limpa há 1 ano, segundo documentos de uma clínica de reabilitação. Havia se casado com um empresário e queria uma nova chance com os filhos. Eu mudei, mãe, ela disse na sala da advogada de Neuza, o olhar suplicante. Eu sei que errei, mas eu fiz tratamento. Eu estou casada. Tenho uma casa boa. Os meninos merecem conhecer a mãe nova que eu me tornei. Neuza sentiu o coração apertar. Parte dela queria acreditar. Parte dela sempre ia querer acreditar que sua filha poderia se salvar. Mas a parte racional, a que havia sido ferida tantas vezes, sabia que tinha que proteger os netos acima de tudo. Patrícia, eu quero que você fique bem, de verdade. Mas esses meninos já sofreram demais. Eles têm uma vida estável agora. Eu não vou arriscar a felicidade deles. Eu não estou pedindo para você. Estou avisando. Vou pedir revisão da guarda. Tenho direitos. O novo processo judicial foi ainda mais doloroso que o primeiro. Patrícia tinha recursos agora. Um bom advogado, testemunhas que confirmavam sua recuperação. O juiz, diferente do anterior, parecia inclinado a dar uma chance à mãe biológica. Gabriel e Lucas foram ouvidos novamente. Gabriel, mais velho e articulado, foi direto. Eu respeito que minha mãe queira mudar, mas eu não confio nela. Eu vejo minha vovó todos os dias. Ela está sempre lá. Minha mãe sumiu por anos. Como eu vou saber que ela não vai sumir de novo? O juiz ficou em silêncio pensativo. A decisão final foi salomônica. Patrícia teria direito a visitas supervisionadas 1 vez por mês. Se mantivesse a sobriedade por 2 anos, poderíamos discutir ampliação. Neuza manteria a guarda. Foi uma vitória parcial, mas Neuza aceitou. Ela não queria privar os netos do direito de conhecer a mãe, mesmo que isso lhe causasse medo. As primeiras visitas foram tensas. Patrícia tentava se conectar com os filhos, mas havia uma distância. Anos de ausência não se apagavam com algumas tardes no parque. Enquanto isso, o negócio continuava crescendo. Roberto propôs algo audacioso: transformar quitutes da avó Neuza numa franquia. Neuza ficou assustada com a ideia, mas Roberto explicou que ela não perderia o controle. Seria uma forma de espalhar não apenas a comida, mas a história de superação. Imagine, mãe, dezenas de unidades pelo Brasil, cada uma gerando emprego, alimentando pessoas, espalhando esperança. A senhora não está só vendendo comida, está vendendo a prova de que é possível recomeçar. Neuza concordou, mas com uma condição. Parte dos lucros seria destinada a um projeto social que ela queria criar. O Instituto Vó Neuza ofereceria cursos gratuitos de culinária e empreendedorismo
para pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente idosos e pessoas com deficiência. O projeto foi lançado num evento emocionante. Mais de 200 pessoas compareceram. Neuza, agora com 77 anos, discursou da cadeira de rodas, a voz firme e emocionada. Eu estava no fundo do poço quando um estranho me ajudou. Esse estranho se tornou meu filho. Ele me deu não apenas dinheiro, mas acreditou em mim quando eu mesma não acreditava. Agora eu quero fazer o mesmo por outras pessoas. Ninguém deveria precisar implorar por pão vencido. Todo mundo merece dignidade. A plateia se levantou e aplaudiu por 5 minutos. Neuza chorou, Roberto chorou, Gabriel e Lucas choraram abraçados à avó. Nos meses seguintes, o Instituto formou sua primeira turma. 15 alunos, entre idosos, ex-presidiários, pessoas com deficiência e mães solo. Todos aprenderam não apenas a cozinhar, mas a montar um plano de negócios, a precificar produtos, a usar redes sociais para divulgação. 3 deles abriram seus próprios negócios com microcrédito facilitado por Roberto. Uma senhora de 68 anos começou a vender bolos caseiros e em 6 meses já sustentava os netos. Um rapaz cadeirante, vítima de bala perdida, montou um serviço de marmitas fitness e conquistou clientes em academias da Zona Sul. As histórias se multiplicavam. Cada sucesso era uma vingança silenciosa contra todos que haviam dito que Neuza não seria nada. Contra o filho que nunca ligou depois que ela ficou na cadeira. Contra os vizinhos que fechavam as portas quando ela precisava de ajuda. Contra a própria filha que a havia abandonado. Mas não era uma vingança amarga. Era uma vingança doce, construída com amor e trabalho. Neuza não precisava provar nada para quem a havia machucado. Ela provava para si mesma, todos os dias, que valia a pena ter lutado. 6 anos após o encontro na padaria, São Paulo acordou com uma notícia que se espalhou rapidamente. Dona Neuza havia sido escolhida como uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil por uma revista nacional. A matéria de capa contava sua história completa, desde o pedido desesperado de pão vencido até o império de franquias e o Instituto Social que já havia formado mais de 300 pessoas. A cerimônia de premiação aconteceu num hotel 5 estrelas. Neuza entrou no salão de cadeira de rodas, usando um vestido azul elegante que Gabriel e Lucas haviam escolhido. Roberto estava ao seu lado, orgulhoso como um filho de verdade. Os meninos, agora com 12 e 14 anos, usavam ternos e gravatas, os olhos brilhando de emoção. Quando Neuza subiu ao palco para receber o prêmio, a plateia de empresários, políticos e celebridades se levantou. Ela segurou o troféu, olhou para a plateia e começou. Há 6 anos eu entrei numa padaria molhada de chuva e de vergonha. Eu ia pedir pão vencido para meus netos que estavam com fome. Eu não tinha mais nada, nem dignidade, eu pensava. Mas um homem que não me conhecia me viu. Não como uma pedinte, não como um problema. Ele me viu como um ser humano que merecia ajuda. Sua voz falhou por um segundo, mas ela respirou fundo e continuou. Esse homem, que hoje chamo de filho, não me deu esmola. Ele me deu algo muito maior. Ele me deu a chance de provar para mim mesma que eu ainda era capaz. E eu descobri que a gente nunca está acabado. Não importa a idade, não importa se você está numa cadeira de rodas, não importa quantas vezes a vida te derrubou. Se você tem amor e propósito, você consegue se levantar. A plateia estava em silêncio absoluto. Algumas pessoas choravam discretamente. Hoje eu quero dizer para cada pessoa que está passando por dificuldades: não desiste. Parece que o mundo acabou, mas é só o começo de uma nova história. Procura ajuda, aceita a mão estendida, e quando você se levantar, estende a sua mão para quem está caindo. É assim que a gente constrói um mundo melhor, um gesto de cada vez. O aplauso foi ensurdecedor. Neuza voltou para seu lugar, onde Roberto a abraçou forte e sussurrou: "Obrigado por ter deixado eu fazer parte da sua vida, mãe." Nos bastidores, depois da cerimônia, uma mulher se aproximou. Era Patrícia. Ela estava sóbria, os olhos claros, o rosto mais cheio e saudável. Havia mantido a sobriedade por 2 anos completos. "Mãe, eu vi você no palco. Eu vi tudo que você construiu. E eu vi como o Gabriel e o Lucas te olham, com tanto amor." Neuza ficou em silêncio, esperando. "Eu não vim pedir a guarda deles de volta. Eu sei que o lugar deles é com você. Eu vim pedir perdão."
de verdade. Não perdão para aliviar minha consciência, mas perdão porque eu preciso que você saiba que eu entendo o mal que eu te fiz e eu estou tentando ser uma pessoa melhor. As lágrimas desciam pelo rosto de Patrícia. Neuza olhou para a filha, vendo nela a menina que havia criado, a adolescente cheia de sonhos e a mulher quebrada que havia se tornado. E ela viu também uma centelha de esperança, pequena, frágil, mas real. Patrícia, eu te perdoo. Eu sempre te perdoei, mas perdoar não significa esquecer. E não significa colocar meus netos em risco. Se você está realmente mudada, prova com suas ações. Não comigo, mas com você mesma. Constrói sua própria vida. E se você conseguir, um dia a gente pode construir uma ponte entre nós. Patrícia assentiu, sem discutir. Ela se despediu e foi embora. Neuza nunca saberia se a filha conseguiria se manter limpa, mas ela havia feito sua parte. Havia oferecido perdão sem ingenuidade. Havia mantido limites sem crueldade. Os anos seguintes foram de consolidação. Quitutes da avó Neuza chegou a 23 franquias em 6 estados brasileiros. O instituto formou mais de 500 pessoas. Roberto se casou novamente, com uma médica que também se apaixonou pela história de Neuza e se tornou voluntária do instituto. Gabriel, aos 16 anos, decidiu que queria ser chefe de cozinha de verdade. Estava estudando para entrar numa escola de gastronomia. Lucas, aos 14, mantinha o sonho de ser médico e tinha notas excelentes em biologia e química. Neuza, aos 80 anos, ainda ia à cozinha principal 3 vezes por semana. Não para trabalhar, mas porque não conseguia ficar longe. Ali era seu templo, o lugar onde havia renascido. Numa manhã de junho, exatamente 7 anos após o encontro na padaria, Roberto levou Neuza para um passeio. Ela estranhou quando ele parou em frente à padaria Santo Antônio, ainda funcionando na mesma esquina da Rua Augusta. "Por que a gente parou aqui, filho?" Roberto sorriu misterioso. "Vem comigo." Eles entraram na padaria. O dono, um senhor de cabelos brancos, os esperava. Ele cumprimentou Neuza com respeito e a levou até os fundos. Lá, numa pequena placa de bronze na parede, estava escrito: "Aqui, em 2018, um ato de gentileza mudou 2 vidas. Que este lugar seja sempre um lembrete de que a bondade transforma o mundo." Em homenagem a Dona Neuza Maria da Silva e Roberto Almeida. Neuza cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou por tudo que havia passado. Chorou pela mulher desesperada que ela foi. Chorou pela mulher forte que ela se tornou. Chorou pelo filho que o destino lhe deu. Chorou pelos netos que eram sua razão de viver. "A gente não esquece de onde veio, mãe", Roberto disse. "Ai, a gente nunca vai esquecer que um simples gesto pode salvar uma vida." Eles voltaram para casa em silêncio. Um silêncio confortável de quem não precisa de palavras para se entender. Neuza olhou pela janela do carro, vendo São Paulo passar. Essa cidade gigante e cruel que quase a engoliu, mas que também lhe deu a chance de provar que ela era maior que suas tragédias. À noite, com Gabriel e Lucas já dormindo, Neuza ficou sozinha na sala, olhando as fotos na parede. Ela na entrega do prêmio. Os meninos formados na escola. O dia da inauguração do instituto. Roberto com sua nova esposa no casamento. Patrícia em sua última visita, sorrindo genuinamente pela primeira vez em anos. Ela sussurrou para si mesma, como uma oração: "Obrigada. Obrigada por não ter desistido de mim quando eu quase desisti. Obrigada por cada pessoa que me ajudou. Obrigada por cada obstáculo que me fez mais forte. E obrigada por ter me dado a chance de ajudar os outros. Porque no final, é isso que fica. Não o dinheiro, não os prêmios, mas o quanto a gente amou, o quanto a gente estendeu a mão, o quanto a gente fez diferença." E naquele momento, Dona Neuza Maria da Silva, a mulher que um dia implorou por pão vencido, soube que sua vida tinha valido a pena. Se você assistiu até aqui, é porque gostou dessa história. Deixe um comentário dizendo: "Eu assisti até o final", para que eu possa te conhecer e saber quem realmente aprecia as histórias aqui do canal. E não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma história de superação. Deixe seu like, compartilhe com quem precisa de inspiração hoje. Cada história que contamos aqui pode mudar a vida de alguém, assim como a vida da Dona Neuza mudou. Até a próxima história.